Salve pessoal que acompanha semanalmente o Em Cartaz, o Espaço da Arte e do Bom Entretenimento. Estamos na TV aberta São Paulo, 9 da NET, 8 da Vivo, em todo o Brasil, em todo o território nacional, pelos canais que devem estar aparecendo aí embaixo. Aparece, quando dá certo, aparece. Você pode nos acompanhar também pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Aliás, no YouTube ficam guardadas todas as entrevistas que a gente faz aqui no programa. Recados dados, vamos começar. O Em Cartaz está no ar. Dolores Gonçalves Costa. Quase ninguém sabe quem é Dolores Gonçalves Costa. Mas se eu disser que ela nasceu em Madalena, no Rio de Janeiro, que foi uma comediante que esteve nos palcos e nas telas durante mais de 80 anos, aí já começa a clarear. Quem é? Dercy Gonçalves, claro! E é sobre ela que nós vamos conversar agora com a Grace Janucca. Oi, querido. Bom, menino? Tudo ótimo, graças a Deus. Obrigada pelo convite. Prazer receber você aqui. Obrigada. E o Kiko Riser. Tílio, obrigado. Mais uma vez aqui, já tô... Toda semana ele aparece. Já abro a geladeira sozinho, uma loucura. Lava a louça? Lava a louça. Então tá bom. Kiko, o que te deu na cabeça de fazer um texto, montar esse espetáculo sobre a Dercy Gonçalves? Você que é tão jovem, você mal deve ter visto a Dercy. Ao contrário, quando eu nasci, a Dercy tinha 80 anos, né? Exatamente. Eu nasci em 87, a Dercy é de 1907. Pô, ele tem quase 40 anos esse cara? Eu tenho 35. Caramba, quase 40 também, né? E eu peguei, acho que assim, depois quando eu tinha uns 10 anos, a Dercy estava com 90, portanto, eu acho que peguei a última década, digamos assim, de vida da Dercy. E eu, ativa. Né? E a Dercy, naquela época, estava mais como apresentadora de TV, muitas entrevistas. Então, a Dercy, para mim, eu não tinha ideia, por exemplo, que a Dercy era uma atriz. Para mim, a Dercy era uma figura, uma persona. Assim, eu não tinha muita ideia de quem ela era, mas me fascinava muito. Eu queria que a Dercy fosse minha avó. Eu até escrevi isso no programa da peça, né? Que eu tinha isso, falava, nossa, como eu queria que ela fosse minha avó, que eu achava ela tão fantástica, tão autêntica. E minha avó até ficou ofendida quando eu falei isso, mas eu falei, vó, mas eu só tenho uma avó, a outra avó eu não tenho, então a Dercy podia ser a outra. E eu sempre amei, minha avó sempre foi muito próxima, é uma segunda mãe para mim. E eu falei, não quero tirar você, eu quero que ela seja minha outra avó. Então eu tive esse contato com a Dercy, mas sem ter muita ideia de quem ela era de fato. Você foi atrás da história dela. Sim, isso eu fui descobrindo ao longo da vida, especialmente quando eu resolvi escrever a peça. Mas a pergunta, na verdade, você pergunta, por que te deu para escrever essa peça? Eu pergunto o contrário. O que deu que ninguém fez uma peça sobre a Dercy? Faz 15 anos que ela morreu e nunca houve uma peça sobre essa mulher. Como essa. Sim, uma artista de uma importância, assim, para todos nós que pensamos comédia brasileira, ela tem uma importância fundamental, né? E é muito legal um menino como o Kiko, jovem, fazer esse resgate atrás disso e para mostrar quem foi e a importância da Dercy para as novas gerações que vieram depois dela, né? Importantíssimo. E aí veio esse menino e me chama me liga, que eu ouvi falar dele alguma vez, mas não conhecia, e me convida para fazer a personagem. Ela já estava na tua cabeça logo de cara? Não, inicialmente não. O projeto começou, era a Fafi Siqueira que ia fazer a peça, né? E que já fez várias vezes. Ela fez, na verdade o projeto nasceu, eu e a Fafi criamos juntos o projeto, né? A Fafi tinha me chamado porque ela tinha visto uma peça minha, tinha gostado muito, falou, quero trabalhar com você, quero trabalhar com gente nova. E aí, como eu era louco pela Dercy, ela tinha essa coisa de fazer Dercy, já tinha feito 2 minisséries, a gente desenhou esse projeto junto. Só que acabou que a Fafi teve alguns problemas de saúde, não pôde fazer. E eu fiquei pensando, quem mais? Quem nasceu para ser Dercy? Quem nasceu para ser Dercy? E aí pensei na Grace, que tem muito a ver, a irreverência da Grace, a autenticidade, muitas coisas. E esse despojamento. Né? Essa coisa para fora. Você faz uma comédia que é para fora. E a Dercy era assim. E a inteligência da Grace. A inteligência da Grace, porque eu acho que há muitas facetas no humor e na comédia, né? Especialmente hoje. E tem muita coisa banal, tal. E a Grace sempre fez comédia com crítica, com profundidade, com estofo. A Grace nunca fez bobagem, né? A Grace sempre fez uma comédia muito inteligente. A primeira vez que eu vi a Grace foi no Arpias.
Nas Arpias. Centro Cultural São Paulo. Olha... Você, Marcelo Médici... Marcelo Mansfield e Ângela Dipp. Marcelo Mansfield. Ângela Dipp. Era nas gôndolas do Tietê. Era um espetáculo que a gente fez nos anos 80, 85, por aí. Mas voltando com a Dercy, quer dizer, a Dercy tem uma importância muito grande nisso que você falou. Quer dizer, ela instituiu um gênero, vamos dizer assim, de comédia brasileira. Exatamente. Sim. Sabe que quando eu... culturalmente falando, e isso eu comecei a pensar a partir do momento que o Kiko me convidou e eu comecei a estudar mais o trabalho da Dercy, entender mais e mergulhar. Mas, assim, nunca tinha parado, assim, para pensar sobre isso. Para estudar e tal. Mas, olha, quando a gente nasce, a gente já sabe que dia 25 de dezembro é Natal, aí tem a Páscoa, o coelhinho, não sei o quê. Então tem coisas que já são culturais e que estão instituídas. E, de certa maneira, eu acredito que, quando eu nasci, o estilo Dercy de fazer comédia já estava instituído, como coisa engraçada. Por exemplo, os tempos da Dercy, a maneira como ela joga, a maneira como ela constrói o humor dela, eu acho que isso está em muitos lugares de muitas gerações que vieram depois. Só que, segundo me consta, isso foi uma coisa completamente original, lançada pela Dercy, e que hoje virou instituição, mas antes disso teve uma precursora, que foi a Dercy. Então, o que eu posso te dizer, eu tenho, acho que como muitas pessoas que trabalham com comédia no Brasil, uma grande influência da Dercy. Né? E eu nunca tinha me dado conta disso, eu não tinha tido a oportunidade de ver, a gente faz a faculdade, eu não terminei a faculdade de teatro, mas... ninguém fala dela. Ninguém fala, exatamente. Ninguém fala, como não se fala quase da revista. Exatamente. Aqueles artistas eminentemente populares são desprezados pela crítica. A Dercy foi a vida inteira desprezada pela crítica, ela só foi reconhecida no final da vida. E ela ironizava muito a academia, né? A academia, a inteligência. Quantos cômicos, por exemplo, Ronaldo Golia, essa turma que faz esse humor despojado, esse humor brasileiro mesmo, né? Ninguém fala sobre eles, né? E isso está no texto do Kiko, né? Quando ela começa a tirar sarro dos intelectuais. E a maneira como eles escrevem, como eles devem escrever os espetáculos e os textos. Aliás, tem um outro sarro também no começo, que é a forma que estão começando a ser feitos. Está sendo instituídos os testes para atores, para comerciais, para não sei o quê, que é aquela coisa fria, gelada, né? Não, e porque também foi uma coisa que se institucionalizou também na pandemia. Na pandemia. Exatamente. Sim. Todo mundo fazia seu teste na própria casa. Tu te vira aí e manda, né? Então E antes, para quem não sabe, antes você ia num estúdio, tinha lá tinha um diretor que dirigia o teste, não sei o quê, tinha uns assistentes, lá. Agora, modernamente, de uns tempos para cá, da pandemia para cá, a produtora liga e fala, quer fazer um teste para o comercial de Bombril? Tá, então faz um teste aí na sua casa e me manda para cá. Aí não tem mais cachê teste, não tem mais nada. Quando eu tive a ideia da peça, porque eu tive a ideia, escrevi o argumento da peça, que era exatamente o que é a peça, nada mudou no argumento. Já tinha exatamente essa ideia de como seria esse diretor, essa figura. Já tinha, desde que eu pensei no diretor que ele fosse o Miguel, antes de escrever a peça, tudo. O Miguel Falabella. E a gente, eu corri atrás, consegui uma verba para viabilizar o projeto. Tem essa pegada também. Também. Vem nessa onda, né? Claro. E naquele momento foi antes ainda da reabertura da pandemia, né? Aí depois, quando eu fui escrever o texto, já estava reabrindo, que foi no começo do ano passado, né? Tudo já estava voltando. Mas quando eu desenhei esse argumento, quando eu pensei na peça, também tinha essa pergunta, como será o futuro, né, dos testes? Porque tinha isso, o autoteste, que é esse teste que você faz em casa, e me ocorreu uma brincadeira algo distópica, dessa brincadeira de um autoteste que é feito no estúdio, porém automatizado, né? Você entra sozinho no estúdio, lida com aquilo, faz e... Tem uma voz remota que você não sabe onde está. Exatamente. Pode estar em Portugal, o cara falando com você. Eu queria só localizar quem está nos assistindo. O roteiro do espetáculo é o seguinte. A história de uma atriz, Vera Finarelli, que vai fazer um teste para um filme para viver a personagem de Dercy Gonçalves. E o diretor não está, é tudo automático, ela recebe umas ordens, só que ela se revolta com o roteiro. Com o roteiro do filme, porque ela acha que eles estão tratando a Dercy de uma forma menor, diminuindo a grandeza do trabalho dela, a importância. Quase caricatural. Exatamente. Achando que estão botando ela como uma velha louca que só fala palavrão. E aí ela começa a resgatar
toda a história da importância da Dercy, né? que é essa pesquisa do Kiko, né? E eu vou te falar uma coisa, para mim como mulher, é tão maravilhoso saber das mulheres que vieram antes de mim, que lutaram, de todas as mulheres que lutaram por nós. Que abriram o caminho. Exatamente, que enfiaram o pé na porta e que peitaram e que passaram horrores, né? Assim, muitas dificuldades. E fazer jus, né? Porque para muita gente a Dercy era uma mulher de vida fácil, né? Mas na verdade ela era super na dela, super... Aquilo era uma persona. Né? Foi uma grande feminista, né? Embora não se chamasse assim na época. Mas, termo, até se for pensar na contracultura já existia, mas a Dercy sempre recusou qualquer rótulo, né? Exatamente. A Dercy, ela jamais transitava com esse tipo de estigma. Não levantava bandeira. Nenhuma. Mas ela foi uma grande feminista. A da liberdade. A da liberdade, dela ser o que dela ser quem ela era, ela dizer o que ela pensava. Eu acho que a coisa que ela mais combateu foi a hipocrisia, né? Aí vocês vão pontuando alguns momentos, né, da vida, porque, claro, a mulher viveu 101 anos. Exato. A peça, acho importante falar, a peça não tem pretensão... Não é uma biografia. Não é uma biografia, é uma peça biográfica no sentido que ela se atém a coisas reais da vida da Dercy, mas ela não é uma biografia completa, ela não se pretende. Sim. E eu digo assim, nem se fosse o Zé Celso fazendo 5 peças de 7 horas, acho que daria conta de tudo que essa mulher viveu. Porque foram 101 anos e de muita luta, muito trabalho, muita aventura, o que ela viveu de causos interessantíssimos, histórias assim pitorescas e trágicas também. Sempre trabalhando. Eu me identifico, pô. A peça tenta mais... Não é uma coisa incansável. A peça não tenta dar conta de traçar a vida inteira dela. A gente tenta mostrar quem ela era na essência, pessoa, como artista, o que ela pensava, como ela via o mundo e o legado que ela deixou, que acho que é o mais importante de tudo. É um recorte, ele abre um portal para também, o que me ajudou muito nessa construção, porque a minha grande licença é que eu não estou fazendo a Dercy Gonçalves, eu faço uma atriz fazendo que busca a Dercy Gonçalves, não só, mas primeiro a Dolores Gonçalves Costa e depois a Dercy Gonçalves. Então, porque eu não sou uma imitadora, eu jamais imitaria a Dercy, mas eu fui pesquisar. Então, como é que eu construí isso? Justamente por causa desse recorte, desse corte que ele dá na vida da Dercy, a gente vai andando pela Dolores, onde dá para construir uma humanidade muito grande e entender como que aquela menina tão incompreendida, que foi praticamente expulsa da cidade onde ela nasceu, como que ela conquistou o Brasil com uma força, uma garra, uma necessidade de sentir... De mostrar que ela não era uma louca, de mostrar que aquilo que ela estava fazendo era verdade, e a busca pelo público, sabe, de estar ali, de trocar, de ser compreendida. Como ela virou dona de si, dona da sua carreira, dona da sua linguagem. Exatamente. E aí a Dercy Gonçalves, eu sempre falo, eu sinto assim, é um escudo protetor da Dolores machucada, da Dolores fragilizada. E é uma persona que ela usava para lidar com o mundo, e uma persona muito bem sucedida, né? E a gente tem umas fotos aí, que antes de você falar, a gente tem umas fotos, nós estamos falando do Nasci para Ser Dercy, que está em cartaz lá no Teatro Itália Bandeirantes, ali na Avenida Ipiranga, Edifício Itália. Edifício São Luís com Ipiranga. Embaixo do Terraço Itália, desce ali não sei quantos andares, estamos ali. Sexta, sábados e domingos até o dia 26 de fevereiro. E aí no dia 11 de março, a gente muda de teatro, continua a temporada que está um sucesso. Essa peça, eu estava falando por quê? A peça é para 10 anos, pelo menos. Deus te ouça. Mas Deus mesmo, nossa. Deus e o público, né? E olha, mas a voz do povo, Deus não está pagando ingresso. Deus não está pagando ingresso, então que o público ouça e vá. Eu estava comentando com o Kiko, cheguei lá, fui assistir domingo passado, quando eu entro no teatro, uma grande surpresa. Cadeiras extras. Isso. Quanto tempo que eu não vejo cadeira extra no teatro? Mas Atílio, graças a Deus, a gente está indo para... Hoje a gente começa a 4ª semana de temporada e todos os dias foram assim. Todos. Mas vai ser mesmo. Também. Maravilha. E domingo... Cadê as fotos? Vamos ver as fotos. É a Júlia Gã, né? Nossa, não é muito parece Júlia Gã? É mesmo, né? Olha só que cara... Lembra, né? Muito. Tem mais, queria mais.
Olha ela fazendo a Dama das Camélias. Que maravilha. 1956. Que ela mudou o final, você sabe, né? Que ela Claro, não queria morrer. claro, A Dercy sempre se recusou a morrer. Ai, que linda. Claro, olha ela aí. De vedete. Ela transitou ali pelo teatro de revista. Bastante. Ela veio do teatro de revista. Ela muito tempo ali, né? E nos filmes, aqueles filmes. Ah, maravilhosos. As chanchadas. As chanchadas. Claro. É maravilhosa, tem coisas maravilhosas. Olha a Vera Finarelli aí. Aham. Você que escolheu esse nome ou foi o Kiko? Fui ele. Tem um Culpa motivo toda dele. especial isso, Vera Finarelli? Não. Homenagem a alguém? Não, ninguém. A Vera é uma pequena homenagem à Vera Holtz, mas uma... Ela estava com a plaquinha, ela é aquela plaquinha que se usa para fazer os testes. Chama-se claquete. Claquete, exatamente. Aí ela já está com a cabeça da Dercy ali. Ainda no teste. Ainda no teste, quer dizer, ela não incorporou ela ainda. Entra assim em cena. A peça começa com ela entrando com a cabeça, com a peruca. É aqui que vai fazer o teste e tal. Fica ali do meio, não sei o que, sei lá. Tá. Começa assim. Aí já ela mostrando pro pessoal dos roteiristas, que deve estar em algum lugar daquele estúdio, quem era de fato Dercy, como eles estão errando. Como eles não têm a menor ideia. Não, é que eles precisam honrar o legado dela. Essa foto eu achei muito legal. É uma foto da Heloísa, né? É uma foto montagem de duas fotos da Heloísa Borg. Todas as fotos do espetáculo são da Heloísa. Uma olhando para a outra. A Dercy olhando para você. Isso é muito legal, hein, Gracie? Isso é muito legal. É muito legal, hein? Muito legal. Eu vou te falar uma coisa. A gente tem recebido tantas pessoas no final do espetáculo. Pessoas que assistiram Dercy Gonçalves. Então, assim, são filhos que levam os pais já velhinhos, já idosos, para assistir, vão assistir. E é para eles que eu corro, para perguntar, e aí, qual é a tua opinião? Porque para mim é muito importante, sabe? Claro. Principalmente para pessoas que são fãs da Dercy, que a gente esteja honrando a Dercy e que esse espetáculo possa trazer todo o respeito que ela merece e tudo mais, né? Em nenhum momento. Colocar a Dercy no lugar dela, no lugar que ela sempre deveria ter ocupado. Exatamente. E para mim, assim, tem sido uma grande honra poder receber esse público, fazer esse espetáculo e poder estar sendo veículo dessa homenagem para a Dercy. Sabe? Que ela odiava, né, a homenagem. Ela não queria parte dela em grana, né? Prêmio, né? Mas, assim, tem sido muito legal. E é por isso que a gente vai agora pro Frei Caneca, pro Opus Frei Caneca, em março, a partir do dia 11 de março, vamos fazer uma sessão especial aos sábados, às 16h30, para todo mundo poder assistir. Sabe, pessoal que às vezes tem medo de sair à noite, pessoal mais idoso. Exatamente, o teu taxista só trabalha até às 6. Mudou o horário, não é 17? 16h30. E aí... Tá bom. Não sabe nada. Isso aí com a ventilador. Com a ventilador de talentos. Então, esse horário vai estar lá todos os sábados em março, às 16h30, no Opus Frei Caneca, que é shopping, que dá pra ir, que vai de ônibus, teatrão desce. Delicioso. Exatamente. Então, estamos seguindo, porque enquanto houver público, haverá espetáculo. É isso aí. E é muito legal o contato com gente que trabalhou com a Dercy, que conheceu muito bem. No domingo, inclusive, na última sessão que a gente fez, a Maria Adelaide Amaral, que é a biógrafa da Dercy, foi assistir, depois ficou conversando com a gente. Que chama Dercy de Cabo a Rabo. A biografia dela. Tem Dercy de verdade, Dercy de Cabo a Rabo, eu já me confundo um pouco, mas eu acho que é. Acho que é Dercy de Cabo a Rabo. E ela foi assistir e ela veio falar comigo direto. Ela gostou, achou muito legal, eu fiquei muito feliz, assim. Ela me disse, olha, eu esqueci que era tu. Em alguns momentos, eu vi a minha amiga Dercy. Porque, não que tu esteja imitando, mas algum jeito, algum trejeito, alguma coisa. A Grace pega muito o espírito da Dercy. Essa essência, né? Exato. Porque tu assistiu, né? Sim, domingo. Eu não estou imitando, mas assim, por exemplo, a Dercy tinha uma coisa de mãos muito longas que iam. Meu corpo é diferente do dela, meu rosto é diferente do dela, mas a Dercy tinha uma coisa de falar assim que ninguém, sabe?
que isso é Dercy, entendeu? E é uma, sabe... Então, algumas coisas, assim... Também fui buscando um pouquinho o tom de voz dela na Dercy Persona, né? Porque tu vê a Dercy nas entrevistas, ela é né? Ela é muito assim... Aí, de vez em quando, baixo! Grace, você nasceu para ser Dercy. Querido. Estou muito feliz com esse convite. Eu fico também, sabe por que eu fico feliz, Atílio? Porque a gente que tem 40 anos de carreira, é muito legal ver gente jovem seguindo esse caminho. E é por isso que o teatro não morre nunca, sabe? Com esse respeito, com essa qualidade, com esse talento. Maravilha, gente. Bom, durante o mês de fevereiro, até o final de fevereiro, Teatro Itália Bandeirantes, sexta, sábado e domingo, sexta, sábado 21, domingo às 19. Exato. Em março, Teatro Opus Frei Caneca, às 16h30, todos os sábados. Em março a gente volta a falar sobre isso aqui no Em Cartaz, tá? Acabou? Acabou. Mas já? Que pena. Nossa, eu ainda ia falar sobre a questão da iconoclastia dela. Isso depois quando... Pega um dicionário e vai ver o que é iconoclastia. Nossos aplausos para a Grace e para a Dercy. Maravilha. Obrigado pela presença de vocês aqui. Obrigada a você. Obrigado, lindona. Obrigado, Atílio. Senta aí. Opa. Senta. Até saiu o fio aqui. Opa. Eu tenho que fazer uma chamada aqui. Chama. Filme novo em cartaz. Chama-se O Menu. E conta a história de uma jovem que é convidada para viver uma experiência gastronômica num restaurante localizado numa ilha distante, isolada. São apenas 12 convidados. Um astro de cinema, um casal de milionários, um especulador do mercado financeiro. O cardápio é farto, mas as experiências são chocantes. A jovem é interpretada por Anya Taylor-Joy, que fez a série O Gambito da Rainha. Lembra do Gambito da Rainha? Claro, conheço ela bem. E o chefe de cozinha é o Ralph Fiennes. Já está em cartaz nos cinemas. Vamos ver o trailer? Is that going to fit everyone? Yeah, easily. 12 customers total. How do they turn a profit? $12.50 a head, that's how. What, are we eating a Rolex? It's one of his classics. You have to try the mouthfeel of the mignonette. Please don't say mouthful. Tonight will be madness. Welcome. We'll endeavor to make your evening as pleasant as possible. Welcome to Hawthorne. Here we are family. We harvest, we ferment, we gel. They gel. We gel. He's not just a chef, he's a storyteller. The game is trying to guess what the overarching theme of the entire meal is going to be. You won't know till the end. Who are you? I am Margot. Why do you care? I have to know if you're with us or with them. This menu, The pictures, they're of us. this guest list. How do they get these? It's not good. This entire evening. This is just theater, it's stagecraft. We're leaving now. Has been painstakingly planned. This is real, isn't it? What the hell is going on? We now offer you a 45-second head start. Okay, 45 seconds starts now. This is what you're paying for. Get out of my way. It's all part of the menu. It's okay. No, we're gonna die tonight. Yes, we are. Yeah. Happy birthday to you. You told him it was my birthday? Seemed funny about 3 hours ago. Hold on. Hold on. You are not alone. Hold on.
Duas criaturas passeiam pelo fundo do mar, pela terra dos dinossauros, pelo deserto, por uma caverna, sem dizer uma palavra. Quem são essas criaturas? Vamos tentar descobrir aqui na nossa conversa com Gabriel Bodstein. Olá! Falei certo? Perfeitamente. Bodstein. São raras as pessoas que de primeira acertam. Mas eu fiquei treinando a noite inteira, cara, você não sabe. Maravilhoso. Entre Mundos é o nome da sua peça. Entre mundos, mundos diferentes, como é que é isso? Exatamente, passagens entre lugares diferentes, né? Entre dimensões diferentes. Dimensões diferentes. É uma grande brincadeira, na verdade. Mas é brincando que se dizem as coisas mais sérias, já dizia alguém, não lembro quem. Plenamente com você. E é interessante, é bem sobre isso o espetáculo, porque apesar de ser inicialmente para crianças, é um espetáculo que é para infância de todos nós. Então é para infâncias, né? Pega todo mundo. Infâncias. Não é? De 0 a 120. Não tem limite. E como não tem palavras, ele vai mais profundo ainda, porque ele pega em camadas sutis e sensíveis, desde um bebezinho de 3 anos, que nós temos experiências agora recentes durante a temporada, de um envolvimento mais sensorial, mais físico, até os avós e avós que se deliciam, que lembram da sua própria infância, com essas viagens. E o legal é o seguinte, eu acho que o espetáculo infantil, o ideal é isso, né? Quando ele pega, vamos dizer, tanto a criança como a família que vai acompanhar junto, exatamente. que depois pode conversar. Sim, sim, tem uma diretora amiga nossa que a gente já trabalhou muito, que é a Cristiane Pauliquito, certamente você conhece de tantos carnavais, não é? E ela diz isso, ela diz teatro em horário acessível para crianças. Isso, exatamente. Porque os pais é que vão levar, né? Eles precisam se divertir, se envolver. Então... Trabalha nesse espetáculo com máscara. Sim. E aliás, você já vem trabalhando com máscara há um bocado de tempo, né? Sim, a máscara foi a minha paixão, assim, foi o meu encontro no universo teatral, depois de uns anos, quando eu me deparei com esse objeto estético, esse objeto cênico, eu falei, opa, é aqui que eu vou. Né? Quando eu vesti uma máscara pela primeira vez, eu senti o meu corpo diferente, a expressividade é outra, impressionante um isso, movimento né? mais estilizado. Ela parece que traz um outro mundo, né? Uma outra dimensão. Dele. É uma passagem para outros seres, para outros eus, né? Para experimentar outros de uma forma radical. Né? O teatro é essa experimentação de outros. E é engraçado que é um recurso muito antigo. Né? Um dos recursos mais antigos do teatro, eu acho. E permanece. Né? Porque ele é tão interessante, é tão encantador. É tão encantador e visceral. Né? Então é um trabalho aí de anos que eu tenho. E junto com a diretora do Entre Mundos, que é a Elisa Rossin, que também pesquisa há muitos anos esse universo, e a Gabriela Cerqueira, que é a atriz, minha companheira de cena, nós resolvemos fazer esse espetáculo que a gente chama um pouco de pós-pandêmico. Pós-pandêmico. Assim, né? Porque a gente se reuniu e nos perguntamos que espetáculo a gente vai fazer depois desse tempo isolado, qual é a sensibilidade que a gente quer tocar, do que a gente quer falar. Então a gente ficou muito quieto no início do processo criativo, e a gente ensaiava no meio da natureza, numa chácara que a Elisa morava, então a gente ficava escutando os sons da natureza, sons de passarinho, cachorro, o vento, água, e isso foi abastecendo o nosso imaginário para fazer, vamos fazer viagens então, para a gente colocar essas duas criaturas em situações só de contemplação. Só de contemplação. Né? Então, por isso, tiramos a palavra, né? Vamos mais ver, escutar e sentir do que nos comunicar pela palavra, falar. Eu queria mostrar aí para você comentar, inclusive, o teu trabalho anterior, que é a Vedete. Sim. A gente tem uma foto aí da Vedete, que tem uma máscara maravilhosa. Olha que coisa bárbara isso aí. A Vedete é papel machê? Exatamente. É a técnica da papietagem. E é um espetáculo que eu fiz em 2015. Esse é um solo. E também é um espetáculo silencioso. Né? Tem poucas intervenções sonoras e musicais, mas é nessa delicadeza do movimento, das ações, das reações. É uma história contada muito pela visualidade. Né? Ela é uma vedete? Ela é uma vedete? Ela foi uma vedete, uma velha vedete do teatro de revista. Minha mãe foi vedete. Então a gente grava outro programa depois, que eu vou te entrevistar. Eu quero saber disso, que maravilhoso. Quer dizer, é uma antiga vedete, então, que é recordações? Exatamente, fica recordando dessa vida aí, do teatro de revista, dos seus amores, dos fãs, dos números. Mas tudo isso sem dizer uma palavra também, no silêncio, recuperando seus objetos. Você vai voltar com esse espetáculo? Espero que um dia sim. Eu vou te avisar. Faz tempo que eu não faço, mas eu espero que volte. Sim, é uma delícia. Agora, então, essa coisa de trabalhar no silêncio exige não só, quer dizer, você está com a máscara, tal, você não usa a palavra,
palavra, quer dizer, o gestual também é muito importante aí, né? É fundamental, diria. É o teatro de máscaras é todo estilizado, né? Então é um movimento construído, todo calculado, ensaiadinho, coreografado. É quase uma derivação da mímica, né? Sim, tem um diálogo grande com a mímica. A gente está nesse universo do teatro de formas animadas, do teatro visual. Eu me servi muito da mímica, né? Mas é isso, é a visualidade. Então é tudo muito estudado, desenhado, partiturado. Partiturado. É uma delícia, é um treinamento que é exaustivo, mas o resultado é maravilhoso. Depois você esquece disso, é que nem dançar. Sim, claro. Depois você esquece. Incorpora aquilo, né? Você incorpora aquilo. E aí quem assiste, acho que a gente consegue, pelo menos a gente tenta, acessar um outro lugar de percepção. Né? Não é na palavra, não é no discurso racional ou psicológico, não, é uma outra coisa. Né? A gente toca em camadas assim, de percepção, os depoimentos da plateia são muito interessantes. Inclusive, no caso do Entre Mundos, as crianças também viajam, nos trazem histórias, constroem histórias, porque é isso, tem o espaço, como não tem palavra, tem a margem para a pessoa imaginar. Né? A gente oferece algumas ferramentas e a criança, o adulto, quem for, completa, cria a sua própria história. Então isso é uma delícia. Então, mas de qualquer forma, quer dizer, você tem um roteiro, quer dizer, entre mundos, entre dimensões, não sei o quê, quer dizer, o que acontece? Começa como... Essas duas figuras, não sei se a gente já mostrou, não mostrou. Não, vamos mostrar. Então vamos mostrar já agora. Vamos mostrar, você já vai explicando. Essas duas figuras, olha lá. Essas duas figuras mascaradas, olha que fofura. São também de papel machê? Sim, são de papel. Eu que fiz essas máscaras, eu confecciono também as máscaras. Você faz moldado no seu próprio rosto? Exatamente. Para caber exatamente. Exatamente. Então essas duas figuras surgem no palco, né? Elas como se nascessem ali. Brotassem ali. Como se brotassem. Nós não sabemos de onde elas vêm, nem quem elas são. Também não interessa. E elas descobrem rapidamente essa fita vermelha que se transforma num portal. Então, quando elas abrem a fita, elas atravessam... Penetram um portal. E aí, quando elas descobrem isso, elas ficam animadíssimas e passam a viajar. Agora vamos entrar aqui, elas caem, por exemplo, na Terra dos Dinossauros. Aí vem aquela sonoridade, os pisos, os passos dos dinossauros, né? Quer dizer, você tem jogos de luz aí também, tô vendo que Sim, tem um desenho de luz e um desenho de som que dão conta desse universo que a gente está imaginando. Então... a gente tem as máscaras que são silenciosas, mas a gente tem uma trilha sonora que traz ruídos que traz os sons que complementam aquele ambiente, e a iluminação. Então é uma brincadeira de imaginação mesmo. A gente mais fotos aí pra gente ver. Olha lá. Aí já é verde, né? Já é um outro momento. Eles estão no meio do carnaval aí. Eles caem no meio do carnaval, eles não sabem o que. E começa a mexer, de repente eles estão dançando, né? São esses estímulos físicos, esses estímulos sonoros que conduzem a história. Agora, pelo que eu vi aí no seu release, quer dizer, vocês passam por ambientes muito diversos. Exatamente. A Terra dos Dinossauros. Terra dos Dinossauros. Carnaval, imagino que seja uma cidade grande. Exatamente, eles caem numa cidade grande com uma buzina, uma britadeira, carro, aquela barulheira, polícia, helicóptero, tudo isso. Depois eles vão cair no fundo do mar. Então é aquele outro tempo mais dilatado, mais lento, que eles estão submersos, então brincam com os peixes, passam uma baleia, e eles vão se divertindo com tudo isso. Uma delícia, uma grande brincadeira, eles tomam uma chuva deliciosa. Uma chuva? E brincam na chuva. Então tem todas essas surpresas aí. Eu também que você trabalha com o palco nu, né? Então, entre alguns elementos? Nada. Não tem nada. O palco é assim, tem uma lona no chão, né, que delimita o espaço. Cênico. E aí o palco ele é como se ele fosse uma folha de papel em branco, que a gente vai desenhando com a luz e com essa gestualidade das figuras das máscaras. Né? Então, é bem para imaginar mesmo. As crianças ficam ali atentas. Não é curioso assim. Que eu estou vendo agora a máscara meio de perfil, ela tem um nariz engraçado. Tem um narizão redondo, meio clownesco. Tem esse tom. A gente se preocupou com isso também, porque é desafiador. É um espetáculo sem palavras, né? É um espetáculo que desafia a imaginação. Então a gente quis também trazer uma graciosidade, uma leveza para a criança também ser uma chave de acesso para a criança se envolver. De pé é a Gabriela. Gabriel e Gabriela, uma dupla de Gabriéis nesse elenco. Gabriela, é interessante, porque assim como você, eu sou alto, magrelão, e a Gabriela é mais baixinha. Então é uma dupla quase de Branco e Augusto ali, de gordo e magro. Mesmo. Olha lá, esse é o momento que eles estão no fundo do mar. Você enxerga para aqueles dois buraquinhos ali? Eu tento. Tenta, né? Eu tento. A gente apanhou muito nesse processo criativo, porque são dois buraquinhos muito pequenos, né? Muito pequenos. A gente não tem visão periférica, então é só pela frente, mas a gente aprende, tem que virar a cabeça mesmo.
E aí a gente tem esse recurso o palco ser limitado por essa lona. Então a gente sabe exatamente onde a gente tem que ir. O espetáculo todo dia ele é igual, digamos assim, coreografado. São 3 passos para lá, 4 passos para cá. Eu sei que se eu esticar a mão, eu vou pegar na mão dela. Assim embora você não esteja vendo a Gabriela, por exemplo, você sabe que ela está a 2 passos de você. Exatamente. Esse foi o grande desafio. E o outro desafio é o da respiração. Precisa um entrosamento aí, muito mais curto. Como eu dizia, lá do início do processo, a gente ficou escutando a natureza. E aí, como que a gente foi trazendo isso para essas figuras e a escuta para essa dupla de cena? Então, e aí, o espetáculo estreou agora, você já vinha fazendo? Ele estreou agora no Sesc Ipiranga, aqui em São Paulo. Uma temporada deliciosa, o teatro é maravilhoso, tem um equipamento maravilhoso. E é um espetáculo muito fácil de você levar para qualquer espaço, muito fácil, muito fácil. E a ideia é essa agora. Terminando essa temporada no dia 12 de fevereiro, a gente quer cair na estrada. Começando a mexer com essa parte da produção aí, para levar o espetáculo para todo mundo. Você falou da Cristiane Pauliquito. A Cristiane Pauliquito é uma expert nessa coisa da máscara, essa coisa do teatro sem palavras. Do palhaço. Do boneco, inclusive. Sim, também. Eu acho que a gente com certeza já estivemos aqui, não eu, mas outros do elenco. Eu faço parte do Grupo 59 também. Já estivemos aqui. Em breve estaremos novamente com um espetáculo novo também, sim. Já trabalhamos com a Akito muitas vezes. Não esquece da gente. De jeito nenhum. Então aqui tem uma parceirona aí, está sempre no nosso radar. Então vocês estão lá no Sesc Ipiranga, na Rua Bom Pastor, 822, um teatro gostoso, né? Maravilhoso. Um tamanho gostoso, ele é aconchegante. Até dia 12 de fevereiro, vocês estão fazendo aos domingos às 11 horas. Domingos, 11 horas da manhã, tem um público maravilhoso. Então é o Entre Mundos, com direção da Elisa Rossim, o Gabriel Bodstein e a Gabriela Cerqueira. Aos domingos, às 11 horas, até o dia 12 de fevereiro, no Sesc Ipiranga, Rua Bom Pastor, 822. Aí aqueles ingressos lá, que quem é sócio do Sesc paga lá. Exatamente. E dá para comprar pela internet, no portal do Sesc, dá para comprar nas bilheterias de qualquer unidade e é baratinho, são preços populares, isso, é facinho. Maravilha. Pô, Gabriel, que trabalho bonito, hein, cara? Obrigado. Curioso para ver. Por favor. Ele volta com a Vedete, eu quero ver. Sim, a gente vai marcar outra conversa que eu vou te entrevistar para saber tudo dessa história. Beleza. Gabriel, obrigado. Obrigado, querido. Sucesso, dá um abraço para a Gabriela. Valeu. Gabriel e Gabriela, olha que coisa. Não é? É uma dupla sertaneja. E para a Elisa também, um abraço para ela. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Acabou o programa? Não acabou, deixa eu ver. A Gabriel. Sim, claro. Agora é hora das nossas dicas de peças e shows que estarão acontecendo no final de semana em várias partes do país. É a Agenda Brasil. Bandeira, espinha de peixe, cara de gato, olha que termos, que expressões curiosas, arigós. Eu me lembro do Zé Arigó, que era um curandeiro de Minas Gerais, eu acho, uma coisa assim, Zé Arigó, na minha infância, imagina. Vamos ver o que é tudo isso. Nós estamos falando aqui com Alício Amaral. Tudo bom, Alício? Prazer, Atílio. Beleza, cara. Arigós, o que é arigó? O que é um arigó? Arigós foi um termo usado durante um ciclo da borracha no Brasil para apelidar os migrantes que saíam principalmente do Nordeste, rumo à Amazônia, em busca de oportunidade de trabalho, em busca de fortuna, para trabalhar nos seringais, né? Trabalhar nos seringais. Só que eles chegavam aos bandos. Chamava-se de arigós? Chamava-se de arigós, era o apelido que dava, porque eles vinham aos bandos como uma revoada de pássaro, aos milhares. Arigó é um pássaro. Um pássaro. Então eram apelidados de
de Arigós. Isso durante a Segunda Guerra Mundial, o segundo ciclo da borracha, que foi apelidado de forma pejorativa. Porque a gente teve um primeiro ciclo que foi lá no final do século XIX, começo do XX, por aí, né? Exato, foi 1880, 70 e pouco, até 1912. Foi um grande ciclo, que deu aquela riqueza de Manaus, exato, aquele teatro maravilhoso. Um grande boom da borracha. Isso é resultado do dinheiro da borracha. Exato. Né? E aí teve esse segundo ciclo que foi durante a Segunda Guerra, então? Durante a Segunda Guerra. Esse primeiro ciclo é considerado a primeira grande ferida aberta na Amazônia, sim, de todos os tempos, né? A primeira destruição, né? Que se sabe, que se sabe não, né? Que se tem aí durante esse período de exploração. Já o segundo ciclo, né? Depois com a queda da borracha, com o contrabando dos ingleses, roubaram as sementes das seringueiras. Mudas de seringueira levaram embora. Plantaram na Malásia para produzir um seringal que vingou. Vingou, né? Quebrou a economia toda da borracha no Brasil. Você imagina esse momento? Que loucura, né? Você imagina esse momento, né? Que toda aquela riqueza, tudo aquilo, de repente aquilo acaba. Desmorona, né? Acaba. E as pessoas, enfim, foram também, os seringais foram minguando, né? Não tinha como sustentar, muitos foram abandonados. Só que durante a Segunda Guerra Mundial, Japão toma a Malásia, os seringais são tomados para a Alemanha, né, e Japão, e os Estados Unidos fala, bom, Brasil tem seringal de sobra, tem mão de obra, e vem com um tratado de Washington lá com o governo brasileiro para retomar esses seringais numa campanha enganosa, numa campanha criminosa, que levou 60 mil pessoas para esses seringais, sendo que dessas 60 mil, 30 mil pessoas morreram em condições extremas, aí, lagadas, enganadas. Tem uma tragédia. Tem lances na história do Brasil que são impressionantes. No meu caso, a gente está falando dessa região, a estrada de ferro, né? A Madeira Mamoré. Exato. Milhares de pessoas morreram na construção daquilo lá, que praticamente nem funcionou depois. Né? Exato. Ficou abandonado aquilo, porque acabou o ciclo da borracha, e a estrada perdeu o sentido. Né? Exato. Coisa maluca. É esse o momento que você pega, então, esse é o segundo ciclo da borracha. Esse é o recorte do espetáculo, na verdade, ele fala um pouco sobre esses dois ciclos, né? A Companhia Mundo Rodar tem um pouco esse perfil de trabalhar com histórias que não são contadas, histórias que são apagadas da própria história, né? A gente não conhece, né? A gente ouve falar sobre ciclo, mas não sabe de nada. Não sabe a dimensão que isso teve. E o que isso ecoa hoje, né? Quem são esses povos da floresta hoje, né? Quem são essas pessoas que estão lá? Muitos são descendentes desses migrantes que chegaram e ficaram. As reservas extrativistas são muitas pessoas que moram, que usufruem disso, são pessoas que descendem desses Arigós e antes deles, né? E os tantos conflitos, né? No início também com os povos indígenas, com os povos originários, que eram... se colocava duas coisas num território e falava, se virem, se matem e a gente fica aqui com lucro. Bandeira, espinha de peixe, cara de gato. A bandeira. O que é isso? Fala, é uma bandeira. O que é isso? O espetáculo ele fala um pouco sobre... Ele tem 3 movimentos, né? Então a gente deu esses três nomes, né, para os movimentos que tratam de partes diferentes dessa época, desse período, momentos diferentes da história. Mas, na verdade, bandeira, cara de gato, espinha de peixe, é o nome que é dado para o grafismo, para os riscos, para o corte da seringa. Então, bandeira é quando você corta e você tem uma banda, né? Uma banda assim, você faz uma bandeira, você vai riscando aqui, depois no outro dia você risca de novo e vai completando essa bandeira. Um risco de um lado do outro, assim? Exato. Vai fazendo... Risca, um risco por dia. Risca, colhe bota a tigelinha lá, deixa escorrer. Daí no final da sua estrada de seringa, né, do percurso que você leva para cortar todas as seringueiras, você pega lá, colhe o leite, percorre 2 vezes essa estrada e vai fazer faz outro risco em todo. No outro dia repete tudo, né? Isso é a bandeira, então. Esse tipo de desenho, né? É a bandeira. Espinha de peixe, então já imagino que seja assim. Espinha de peixe é aqui.
Exatamente, são duas bandeiras, né? Ele risca ao mesmo tempo, risca essa e risca essa. Ele pode, normalmente, o cara de gato, que é assim, né? Assim. Ele às vezes junta os dois riscos, dois cortes num ponto só, numa biqueira, só para colher o látex. Já a espinha de peixe, como ela é ao contrário, você precisa de duas. Ela vai botar duas tigelinhas, ou você vai depois fazer outro lado da bandeira e vai virar uma espinha de peixe. Mas vocês tiveram por lá, por essa região, né? Tivemos. Para fazer esse trabalho, esse também é um perfil da companhia, a gente sempre tem uma pesquisa de campo. É de rodar. E os espetáculos demoram. É de rodar o mundo. Roda. Bastante. A gente começou esse trabalho em 2015, na verdade, com o Prêmio Zé Renato aqui da cidade de São Paulo. E depois nós fomos em 2017 numa expedição junto com o ICMBio, que é um órgão do governo, né, de fiscalização, de cuidado também com terras, com reservas extrativistas. E a gente foi para o sudoeste do Pará, na Amazônia, saindo de Altamira, pegando o rio Xingu, subindo o rio, passando pelo rio Iriri, Riozinho do Anfrísio. Riozinho do Anfrísio. Riozinho do Anfrísio. Conheço lá. Conhece, né, senhor? Então, tudo nome de coronel de barranco, né? Anfrísio. São os coronéis da borracha, os donos dos seringais, né? E fomos 850 quilômetros adentro do rio, a gente andou durante quanto tempo? Um mês. Um mês. E a gente passou por 18 comunidades, colocações, né, que é chamado também. Coisas assim. E a gente ia passando também, a gente, como um grupo de teatro, falou, bom, a gente vai também apresentar, mostrar fazer algum tipo de troca, né, de trabalho. E aí vocês foram colhendo e ao mesmo depoimentos, tempo, lembranças. Tal. Conhecendo. E foi uma expedição muito interessante, porque também a gente estava num movimento do ICMBio para capacitação de gestores dessas comunidades. Então, conhecer como que funciona também, de fato, quais são os problemas, quais são as questões todas reais. A realidade ali daquela... Foi muito importante para a gente entender o que acontece nos lugares, que a gente não tem acesso, não sabe, um lugar muito né? difícil. Não se tem ideia do que acontece lá para cima. Nada. Né? É uma zona de guerra total. Total, né? O tempo todo. E depois, em 2019, nós fomos para a Resex Chico Mendes, no Acre, Chapuri, aquele pedaço. Bolívia, toda aqueles divisa com Acre, né? Também conhecer toda a história de Chico Mendes, das pessoas que envolvidas nesse movimento todo, para a criação das Resecs. E lá é pior ainda, porque é uma reserva, por exemplo, uma das maiores reservas extrativistas do país, só que você tem fácil acesso, porque é terra, né? Você não precisa pegar um barco e andar centenas de quilômetros para chegar no lugar. Então, o desmatamento, tudo que você tem de pior, você tem assim muito... E a violência? Extrema. Conhecendo algumas pessoas, como o seu Dimas, por exemplo, que é a colocação que a gente ficou, ele relatava pra gente, assim, direto de atentados, de pessoas que entram de moto e ameaçam e matam pessoas. E a violência é constante, é um clima de tensão, né? Constante. Permanente, né? Mas tem uma coisa importante, que quando a gente passou pelo Iriri também, a gente explicou o que a gente estava fazendo, né? Um espetáculo de teatro, as pessoas tinham pessoas que não sabiam o que é teatro. É isso que você faz? Isso é teatro? Tá bom. Aí falavam, puxa... Que legal, então vocês vão fazer, vocês podem falar uma coisa pra gente, na peça de vocês? Podemos. Diga que a gente é feliz aqui, apesar de tudo. Que lindo, né? Que mago. Então, apesar de tudo... É o ser humano que está ali, né? Cheio de amor, cheio de humanidade. Né? Muita luta e muita força, né? Agora, como é que vocês colocaram todo esse universo dentro do espetáculo? Qual é o fio condutor dessa história? Bom, a companhia também, a Mundo Rodar, ela tem ela trabalha muito com a linguagem da dança, da música, né, em cena. É uma companhia que se dedica ao estudo, né? A gente tem 24 anos de estrada e tem um trabalho muito calcado também nas tradições cênicas, nas tradições culturais populares, né, do Brasil. E a gente acredita, obviamente, nesse encontro das artes, nesse fluxo, nessa qualidade.
em que todas as artes dialogam e o espetáculo ele usa um pouco dessa técnica, desse recurso para contar essa história. Então é muito poético, tem muitas imagens, tem muita coisa que a gente traz através das imagens também, da dança, das sonoridades, mas ao mesmo tempo a gente traz para o espetáculo textos na íntegra muitos textos do Euclides da Cunha. Euclides da Cunha que zanzou por lá, né? Exato. Que tem, foi antes do Canudos ou depois? Será? Foi depois. Depois do Canudos. Foi depois. Ele se apaixonou por essa questão, né? Exato. Por esses problemas nacionais, que ele não tinha ideia quando ele foi fazer o Canudos. Né? Exato. Ele foi em 1904, ele foi para o Acre para fazer o então recente Acre, né? Que o Brasil comprou da Bolívia. Pagou, será? Será que pagou? Acho que não. Sei lá, deve estar até hoje, né? Aí ele foi fazer ele foi reconhecer o território, porque como geógrafo também ele estava mapeando e tal. Né? Exato. E lá ele viu também, já naquele período, né? Toda a destruição, todo o caminho apontado aí para o que a gente está vivendo hoje. E ele falou, ele tinha acabado do sucesso todo dos Sertões, né? Ele falou, bom, então eu vou escrever um livro vingador. Eu vou vingar a Ileia, que ele chamava, que é um nome que o naturalista também alemão deu para a floresta amazônica, né? Ileia. Ele falou, vou vingar a Ileia das atrocidades, de tudo que ela vem sofrendo ao longo dos séculos. E ele queria escrever um livro como Os Sertões, só que ele morreu, ou foi morto. Não conseguiu concluir, mas alguns artigos foram publicados. Um livro à margem da história. Ele trabalhava no estado de São Paulo, se não me engano, sim. Né? Tinha algumas coisas que ele escreveu, o texto do Judas Asvero, que a gente tem no espetáculo. E vocês introduzem então esses trechos. Exato. Que é um super desafio, porque a gente falou assim, vamos ver como é que a gente trabalha nessa linguagem, que é um texto muito erudito, muito... ele tinha um linguajar todo... Né? Todo Euclides da Cunha, né? Quando você lê o Sertões, por exemplo, não conheço esse material, mas quando você lê o Sertões, você fala, meu Deus, que maravilha, descrita essa, né? Realmente é difícil, né? Mas é uma maravilha. Sim, é impressionante. Ele tem a dimensão, né, do problema que está acontecendo. Exato. Né? E é curioso, né? Quer dizer, curioso, né? Isso sempre é vendido de uma forma assim, por exemplo, o ciclo da borracha. Veja que maravilha, estamos produzindo, não sei o quê. Nunca se entra no drama do cara que está ali fazendo a espinha de peixe, fazendo... Né? A gente tem umas fotos aí, vamos ver. Nós estamos falando de Arigós, bandeira, espinha de peixe, cara de gato, que está lá no Centro Cultural São Paulo, até o dia 12 de fevereiro. De quinta a sábado, às 9h, domingo às 8h. No espetáculo nós somos em 5. Dentre 5 pessoas também são 2, uma musicista e um músico. Você tem música ao vivo ali, então. Isso, música ao vivo o tempo todo. Música, vamos dizer, calcada nas coisas da região, ou como é que é? Também. A pesquisa musical também foi feita, a trilha, né, do espetáculo foi construída em cima dessa sonoridade outra também. Coisa que a gente não conhece absolutamente nada sobre a música daquela região. No Acre a gente trouxe muita influência também de lá que a gente viu, da música peruana, que é uma coisa, uma influência um pouco da guitarrada também paraense, da cúmbia. Das fronteiras ali, né? Das fronteiras. Ele usa esse negócio no chapéu, né? Que é uma lanterna, não é isso? Isso. É chamado tá cortado ali na forma, mas tem uma lanterna. De poronga? Poronga, exato. Ali se vê bem, né? As porongas acesas, né? Lá, na cabeça, né? Presa no chapéu, né? Eu imagino. E aí você vai contando, então, essa saga. Exato, é épico, né? Uma história que começa... Por isso que tem esses 3 movimentos, né? O primeiro movimento, ele trata bastante desses textos de Euclides, e do primeiro ciclo. Aí, por exemplo, essa foto, né, remete ao segundo movimento, que é o Espinha de Peixe. Espinha de Peixe. Que é um conto, uma escrita também de Euclides que descreve a malhação de Judas nos seringais. Tem isso. Que é fantástica, que ele faz uma comparação com o judeu errante, com Asvero, que pune-se, né, que pune de si próprio, que é uma descrição, nossa, impressionante, assim.
de que solta os Judas nos rios e... Deixa eu te perguntar, ainda bala. se explora a borracha lá? Sim, sim. Não mais naquela dimensão de antigamente? Não. A borracha, ela é... Olha, ainda olha tem... que bárbaro isso aí. É uma máscara de borracha? É uma máscara de látex. Látex? De borracha. Né? É, de borracha. E o terceiro movimento fala sobre a atualidade. Então tem muitos depoimentos das pessoas que nós encontramos e os textos já são um pouco mais atuais e é meio que a nossa vingança de Leia está lá. Né? Ela vem se vingar ali no terceiro ato, no terceiro movimento, né? Bom, vocês ficam lá no Centro Cultural até 12 de fevereiro. Até 12. Quinta a sábado, às 21 horas, domingo às 20 horas. Mas é claro que depois... Vocês já levaram a peça lá? Não, Mas gente... tem que levar, né? Temos que levar. Tem que levar. Puxa vida, já pensou? Estamos nesse movimento. Quando a gente estava em processo, nos lugares que a gente passou, a gente apresentava cenas, pequenas partes, assim. Nossa, isso vai ser emocionante. Mas agora cara. A gente já... Semana passada a gente estava com uma amiga que é a Dona Zenaide, que é parteira e seringueira de lá do Acre. Ela fez uma participação especial no espetáculo, legal. Foi lindo. E ela falou, traz esse espetáculo aqui. Tem que levar, nossa, obrigatório. Nós vamos. Maravilha. Nós vamos. Alício, obrigado, cara. Valeu. Sucesso pra você. Muito obrigado. Que trabalho bonito, hein? Muito obrigado. Nossa, que agradeço a legal, oportunidade. que pesquisa legal, que resgate de um momento que pouca gente conhece da história do Brasil. Né? E obrigado. Trabalhar com Euclides, trabalhar com esse remanescente de lá, com essa gente. Maravilha. Sim. Valeu. Obrigado, muito cara. Obrigado, que agradeço. O que tem aqui agora? Para fechar o programa de hoje, uma dica de show para o final de semana. João Bosco estará no sábado e no domingo desfilando seus sucessos, acompanhado por um quarteto de músicos. Aliás, sucessos não faltam na carreira desse mineiro que fez parcerias inesquecíveis, inclusive com o Aldir Blanc, verdadeiros clássicos da música brasileira. Vai ser no Blue Note, na Avenida Paulista, sábado e domingo. Muito bem, o Encartados vai ficando por aqui. Não se esqueçam das nossas redes sociais e do nosso canal no YouTube. E a gente volta na semana que vem. Até lá, um beijo e um queijo. Tchau. Boias frias, quando tomam umas biritas, espantando a tristeza, sonham com bife a cavalo, batata frita e a sobremesa é goiabada cascão com muito queijo. Depois café, cigarro e um beijo de uma mulata chamada Leonor ou da Guima.